A gente vai tratar do tema do inconsciente, né? Os adereços do figurino, né? Eles vêm chegando aos poucos, né? Então, agora chegou. E esse tema é um tema muito curioso, porque a gente vai falar de tudo aquilo que a gente não sabe, né? E que também, a partir do momento que a gente torna a saber, deixa de ser, né? Porque quando a gente descobre alguma coisa que está no nosso inconsciente, aquilo deixa de ser inconsciente, né? Mas quando a gente esquece, ele volta a ser inconsciente. Então já está ficando, né? Já está começando a vir as névoas do inconsciente. Porque o inconsciente, ele é essa nossa parte da nossa estrutura de comportamento que a gente não tem acesso a ela enquanto a gente está meio funcionando, assim. Funcionando conversando, falando, vendo. É como se a gente fosse imaginar, assim, só pra gente ter uma imagem bem fácil, assim, né? Como se a gente tivesse as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Tipo, as partes que a gente sente, elas são meio, assim, visíveis. E daí a gente imagina, tipo, vários filetes, assim. Eu não quero associar a uma imagem de árvore, mas sim de filetes, tá? Que ela é mais própria, porque a árvore tem partes que são diferentes e no inconsciente ou a consciência não tem partes que são diferentes, tá? Então imagine filetes, assim, cabelo, perfeito. Todo mundo tem cabelo? Quase todo mundo tem cabelo, né? Quase todo mundo, tem gente que não tem cabelo. Mas o cabelo, então o cabelo. Essa parte do cabelo é bom que fica demonstrativo. Essa parte do cabelo aqui, ó, seriam nossos pensamentos, nossas emoções, tá? As coisas que a gente percebe, o que a gente conhece sobre a gente mesmo, tudo. E daí tem esse cabelo aqui, né? Todo o resto. Esse cabelo aqui, ó, é o inconsciente. Tá? Ou seja, quando cortar esse daqui vai virar o consciente, não é? Tá. E também, se a gente começar a olhar pra dentro, a gente vai conseguindo ver, porque é tudo cabelo. Tá? Então imagina ali a teia, né? Você vai ter todos os nossos pensamentos aqui, as nossas emoções, as coisas que a gente acha, que a gente tem certeza, que a gente briga por, que a gente vai nessa direção, que a gente se reconhece, que é o nosso ego, e a gente tem tudo aquilo que está fazendo aquilo acontecer, sem encontrar a memória. Tá? E a maneira que você faz para encontrar a memória é lembrando. Não subestime a sua mente. E se você mergulhou no seu inconsciente, é claro que as coisas não vão fazer muito sentido, porque elas só fazem sentido no consciente. Então, quando você mergulha no seu inconsciente pessoal, por mais que ele está ficando consciente, porque você está ali dentro, você está consciente daquela inconsciência, não é lógico da maneira que é a consciência. Tá? Então, você vai vasculhando todas as vezes que aquilo trouxe, todas as vezes que você tem sinais de comportamento parecidos com aquele, né? Até você chegar em alguma que você percebe alguma memória que seja um ruim muito grande. Tá? Então vamos supor uma memória que você chega, sei lá, quando você tinha 7 anos. Uma memória na escola. Né? 7 anos a criança sempre tem memória na escola, pode ter memórias negativas. Então vamos supor que é uma memória, né? Então vamos supor que você está querendo curar um comportamento de rejeição, de se sentir rejeitado, né? E daí você vai recordando e você percebe que estava lá na escola, tudo, tá? Vamos lá, fantasiando. E daí teve uma situação com uma amiguinha que as meninas todas viraram a cara pra você. Vamos supor, tá? Eu adoro inventar coisas lendo a cabeça da pessoa, né? Daí as crianças todas, as meninas todas viraram a cara pra você. Tá, então eu já vi que estou lendo na memória. Não, mas isso aconteceu comigo. Volta a ser aquela menininha de 7 anos, na sua imaginação mesmo, tá? É isso aí. Você vai estar no estado meio assim, né? E daí você refaz a história. Ou seja, você vai, como menininha, se aproxima das outras meninas. As meninas pedem desculpas pra você. Daí as meninas fazem uma festa pra você. Daí vocês vão na casa de uma. Daí faz um bolo. Daí todas falam, viva, viva, entendeu? Os nossos pensamentos, mas os fatos vão estar adiante. A situação vai estar igual, certo? Mas só que viver assim... Por incrível que pareça, não. Você muda a realidade. Que eu vou te dar um exemplo bem concreto disso, pra ficar bem claro, assim. Vamos supor que
você tem uma memória onde você teve uma situação que foi muito difícil, né? E daí você vai lá e mexe nessa memória. A partir do momento que você mexeu nessa memória, você tem uma outra realidade vivida. Você tem uma memória como se você tivesse não vivido aquela situação difícil, mas sim como se aquela situação difícil tivesse sido um grande desafio para uma grande conquista e você é uma vitoriosa. Então, a realidade muda, porque você se tornou uma vitoriosa daquela mesma situação. A situação se tornou uma situação que era difícil, ela não é mais uma situação difícil, ela se tornou uma prova que foi vencida. Entende? Então, você mudou a realidade. Inteligente? Eu falo é o ponto de vista. Mas eu vou continuar explicando. Né? Porque eu quero dizer com isso é assim, a ilusão, ela é uma realidade, então ela se tornou uma ilusão, que é ilusão até se tornar uma realidade. Isso então é uma coisa que ela se mistura muito e ela consegue pular de um lado para o outro. Né? Mesmo, fisicamente falando. Porque o que acontece é que as coisas são como a gente as apreende. E elas de fato são assim, como a gente as apreende. Então, elas não existem em si. Elas existem, elas coexistem conosco. Então, existe uma parcela disso que vai fazer, que é determinada pela sua percepção. Que existe no universo mesmo, ele faz parte do inconsciente absoluto. Né? Quer dizer, não é que faz parte no sentido da base dele estar no inconsciente absoluto. O inconsciente absoluto é como se fosse, de fato, a base existencial de onde vão surgir todas as informações que a gente tem para todas as coisas. Só que ele em si não é qualificável. É como se o inconsciente absoluto fosse a matéria que fosse dar substância para o inconsciente coletivo e depois para o inconsciente pessoal. Tá? Então, o inconsciente coletivo é nosso ponto de conexão com tudo que existe. Tá? O inconsciente pessoal é nosso ponto de conexão conosco. Mas o absoluto não. O absoluto ele é compartilhado com os gatos, com os cachorros, com os ETs, com os alienígenas, né? Então, tudo que... Ai, meu Deus, esse gato hoje não para. O inconsciente coletivo, ele é uma maneira da gente entrar em contato, de fato, com essa sensação existencial mais profunda, onde a gente percebe que a gente está conectado a todas as coisas. Porque quando a gente pensa que a gente está conectado à espécie humana, é uma coisa assim quase óbvia, né? Porque a gente está conectado uns com os outros de alguma forma, né? Falei quase óbvio porque tem gente que acha que não é óbvio isso, que a gente está conectados uns com os outros. Mas o inconsciente absoluto, ele gera essa conexão com todas as outras coisas que existem, tá? Então, tem uma coisa que é muito interessante do inconsciente absoluto, que ele é uma experiência pura primordial. Mas ele vai dar substâncias pros inconscientes, é como se fosse uma coisa específica que vai produzir esse lugar de memória, né? Por exemplo, inconsciente, né? Não se torna ilusão, que é a realidade última, né? Que seria essa realidade onde a gente percebe que tudo é criado por Deus a todo instante, ou que tudo é feito de amor, ou que existe, que tudo está acontecendo perfeitamente. Essas sensações todas, esses conhecimentos todos são a realidade última. Isso nunca se torna ilusão, né? Mas, como a gente falou, é muito difícil, a gente está na realidade última, então geralmente a gente fica pulando de realidade para ilusão, de ilusão para realidade, das diferentes maneiras. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente fica meio inseguro, pensando assim, putz, mas daí o que é verdade é mentira, depois o que é mentira é verdade, e nossa, como que eu faço, Se você realmente se perturba com isso, é melhor você entender sobre a realidade última. Se não é uma coisa que te perturbe tanto, vai indo, porque é assim mesmo, né? A gente fica... A realidade, ela vai mudando de face o tempo inteiro. Então, aquilo que é ilusão pode virar realidade, aquilo que é realidade pode virar ilusão,
e vai mudando, e as coisas vão mudando de percepção, e tudo vai passando por essa transmutação incessante. Porque a gente vive num lugar que é uma transmutação incessante. Então isso é muito importante para a gente conseguir, como se diz? Para a gente conseguir viver de boa, né, deixando o inconsciente lá fazendo a função dele, a gente também ir aceitando essas transformações que vão acontecendo, porque dessa maneira a gente está sempre fluindo naquilo que está acontecendo. E sempre tem alguma realidade que é realidade. Depois aquilo pode virar ilusão em algum momento, mas tudo bem, depois uma outra ilusão vira realidade. Tá, então resumindo essa semana, foi isso, tá bom? Que todos os seres sejam amados, gratidão e alegria.